Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Kátia Moraes. Estou aqui com muita alegria para apresentar o programa espírita Amor e Caridade. Estaremos com vocês semanalmente apresentando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, porque somos uma religião cristã. E assim, conversando, batendo papo, nós vamos aos poucos estudando todos os ensinamentos de Jesus e vamos encontrar o consolo para as nossas aflições, para aqueles que estão sobrecarregados, aflitos, nos momentos tristes, alegres. Tudo que for falado aqui será útil, será bom para todos nós. E para começarmos o programa, nada melhor do que o mês de maio, mês das mães. Então, o tema de hoje falará sobre a maternidade à luz da doutrina espírita. Temos duas convidadas sensacionais, mulheres maravilhosas, guerreiras, são mães, avós. Primeiramente, a nossa querida Marisa Prioli Fonseca, professora aposentada da Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim. E temos também a nossa querida irmã Alzenir Bezerril Vale, também professora aposentada do Centro Espírita Aristides Silva. Minhas queridas, tudo bem? Vamos começar? Vamos, tudo então ótimo. Vamos lá. Eu queria, Marisa, começar por você. Ótimo. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista. E nesse sentido, a gente entende que o espírito, ele não nasce 0 quilômetro. Quando uma mãe recebe uma criança, ela recebe um espírito que já teve outras encarnações. Me diga, querida, qual é a importância de ser mãe nessa doutrina reencarnacionista? Kátia, é muito importante ser uma mãe dentro da doutrina reencarnacionista, porque mãe é mãe em qualquer crença, em qualquer nacionalidade, mas nós sabemos que quando recebemos um bebê, quando recebemos um espírito reencarnante, nós sabemos que não é o primeiro encontro. Nós sabemos que é um amoroso reencontro programado minuciosamente dentro das necessidades de todos da família, programado no plano espiritual. Sim. E que nós temos essa oportunidade de exercer o amor novamente em relação àquele espírito, se é que foi um espírito afim conosco, porque muitas vezes nós recebemos espíritos com quem nós já tivemos contatos, mas que ficou uma história inacabada ou com um acabamento que não foi satisfatório. Quer dizer, esse reencontro nos proporciona uma oportunidade de recomeço e de aprender a amar melhor, a dar àquele espírito tudo de melhor que a gente possa fazer para equilibrar a nós e a ele dentro das leis divinas. Entendi. Alzenir, então, pelo que nós estamos falando, eu entendo o seguinte: um espírito, quando ele vem para uma mãe, necessariamente ela tem que ser um espírito afim com ele? Não. Não tem que ser um espírito afim? Não, dentro da visão reencarnacionista,
né? Nós sabemos que não, porque são espíritos que necessitam, né, dessa oportunidade para progredirem. E muitas vezes foram criaturas inimigas, né, aqui numa outra oportunidade, e precisam dessa oportunidade para se acertarem. Como disse a Marisa, é um momento de crescimento, né, de progresso. E as mães, nós sabemos que são vasos escolhidos para a luz da reencarnação. Então, não precisa que seja afim. A necessidade é da reencarnação, dos dois se afinizarem. Sendo uma escolha de espíritos afins, é um processo realmente muito elaborado, muito satisfatório, mas nós sabemos que na grande maioria não é assim, né? Há uma necessidade dessa escolha de um espírito que nós não temos afinidade para que possamos caminharmos com ele e progredirmos juntos. Então, vamos ver se eu estou entendendo bem. Os casos em que os espíritos nascem de uma mãe que eles têm afinidade, isso pode acontecer. Claro. Mas não é a maioria dos casos. Não é a maioria. Ah, entendi. Então, Marisa, isso explica por que nem todo relacionamento entre mães e filhos é um mar de rosas? Explica perfeitamente. E tem um detalhe, ouvindo a Alzenir falar, me ocorreu isso, que cada mãe, através das etapas de vida, porque a vida é uma só, mas tem etapas, nós reencarnamos, cada mãe tem uma história diferente com cada filho. Cada filho já esteve com aquela mãe, às vezes não em conjunto, não como irmãos, às vezes dentro de outros parâmetros de parentesco. E cada filho, muitas vezes, não é harmonioso também entre si. É muito comum nós vermos irmãos que também vieram naquele grupo familiar para se reajustar. Então, a reencarnação é uma bênção imensa e uma prova da misericórdia divina, porque sempre há oportunidade de refazimento de situações que ficaram necessitando dessa harmonização. Então, a nossa parentela espiritual é muito grande e dentro da parentela genética, biológica, nós temos oportunidades com aqueles que mais necessitam. Cada um tem a mãe que precisa. E cada filho e cada mãe tem os filhos que precisa também. Mas então, Alzenir, me fala uma coisa. Não é muito trabalhoso para uma mãe, principalmente uma mãe que tem vários filhos, que nós sabemos que são casos, principalmente nos tempos mais antigos, era normal a família ter 8, 10 filhos, né? Não é muito mais trabalhoso e difícil administrar tantas individualidades, né? Porque se está falando que os filhos são espíritos que são individualidades, você imagina você receber um filho que você tem afinidade espiritual, outro que você não tem nenhuma afinidade, outro que você veio para ajudar em determinada missão. Como é que uma mãe dá conta de tudo isso, Alzenir? Não vamos usar a palavra difícil porque fica muito complexo, assim, é trabalhoso, né? Existe muito esforço, mas nós sabemos que existem processos que as mães deram contas, né? Os filhos foram bem encaminhados, embora com as suas diferenças, né? Com as suas dificuldades, e ela conseguiu, quer dizer, um espírito amadurecido que conseguiu resolver todas as suas pendências, né? E muitas vezes nós sabemos que também não acontece esse mar de rosas, como você falou, né? Existe aquele mais dificultoso e que ela, às vezes, ela se empenha e dá até muito mais atenção porque sente que é uma criatura muito mais realmente necessitada, né? Muitas vezes os irmãos até comentam, né? Ah, a minha mãe prefere aquele ali. E muitas vezes não é nem por essa afinidade, é porque ela tem uma intuição que aquele é muito mais necessitado.
Eu entendi. Isso realmente acontece muito, né? Muito. Agora, uma coisa, Marisa, eu queria te perguntar, qual é a dica que nós podemos dar para as mães, as nossas telespectadoras, para que elas possam observar melhor em seus filhos ainda pequenos e procurar corrigir? Maternidade é uma expressão de amor muito grande. Eu estou me lembrando até de das palavras de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que diz que em maternidade não há sacrifício, em maternidade há doação. E ninguém recebe, como Jesus disse, um fardo superior às suas forças. Se alguém ou alguéns são encaminhados a nós, é porque a nossa, vamos dizer assim, estatura espiritual, a nossa disposição e as condições que nos são dadas favorecem que a gente se saia bem. Quando nós não nos saímos como gostaríamos, é sinal de que em algum ponto usamos o livre-arbítrio de uma maneira que não foi a melhor forma de escolha. Nós escorregamos em alguma coisa, mas também temos a consolação de saber que tudo tem um depois, que o que não ficar resolvido agora, para depois, certamente vai ficar. Sempre teremos novas chances, Sempre. Oportunidades de melhorar, de recomeçar, De refazer, de reconstituir, de reaproximar. Nós temos desencontros, mas temos encontros e temos também reencontros, que é o mais comum. Nossa, quanta diversidade, hein? Não é? Eu estava me lembrando agora de um livro de um autor espiritual, André Luiz, psicografado também pelo Chico Xavier, um livro até que houve um filme, já foi feito um filme sobre ele, Nosso Lar, e que a mãe do autor, a mãe de André Luiz, no plano espiritual, há um trecho do livro em que o André Luiz relata que a mãe dele vai reencarnar. E quem é que ela vai receber como filhos, Kátia? Ela, durante a última etapa de vida física, ela teve um casamento, o que vamos dizer assim, foi tumultuado, que ela deu conta de tudo com toda a dignidade, mas tinha um marido meio levado e que, paralelamente com o casamento, ele teve um relacionamento com duas pessoas. Extraconjugal? Extraconjugal e que fizeram com que ela sofresse muito naquela época. Mas na pátria espiritual, ela viu que aquilo tinha sido uma coisa passageira. E como é um espírito, essa senhora, de uma estrutura espiritual muito valorosa, elevada, ela vai receber como filhos, na encarnação, ela vai receber o marido levado e as duas namoradas, os três como irmãos. Imaginem que família biológica bem estruturada para um reencontro de ajuste. Não é? Aquele amor que foi uma coisa, foi, vamos dizer assim, uma relação que naquela época foi uma relação que não foi bem aceita, satisfatória, de repente os três vão se harmonizar como irmãos e ela vai receber os três. Olhem que tarefa difícil. Um irmão que já teve um relacionamento com as duas irmãs provavelmente disputando o irmão e a mãe acolhendo a todos amorosamente e ajustando, equilibrando, né? Conduzindo esses espíritos para um caminho de um amor harmonioso. Olha que beleza. Que tarefa maravilhosa, abençoada, né? Alzenir, você conhece algum caso de alguma família, algum vizinho, em que você tenha percebido existir uma situação dificílima para a mãe administrar? Ah, várias, né? Várias famílias que nós conhecemos assim, né? Que os irmãos se atritam muito e que a dificuldade da mãe de conseguir a tranquilidade entre eles, né, uma luta muito grande de encaminhá-los,
não é? Porque nós, como reencarnacionistas, vemos que são espíritos completamente rebeldes ao amor, não é? Mas que precisam se ajustar e que vêm ali para essa tentativa, mas que ainda não conseguem perceber. E a mãe fica ali como instrumento de ajuda, de encaminhamento, e há um sofrimento muito grande, né, dessa mãe, porque muitas vezes assim, irmãos e não se entendem, né? E vai passando o tempo e muitas coisas não se ajustam, acontece até de largarem mesmo a família, né, se desgarrarem da família por não se ajustarem com os outros personagens dessa família. Isso acontece, se vê muito, já percebi muitos casos desses. Uhum. Então, isso significa que a mãe tem que perseverar. Perseverar. A mãe não pode desistir. Mesmo diante de filhos difíceis, que têm relacionamentos entre si, que brigam muito, que discutem muito, que competem muito, a mãe tem que ser uma boa mediadora e buscar sempre distribuir igualmente o amor, a atenção, o carinho, dando aquele exemplo para eles de que só o amor é que vai fazer tudo dar certo. Meus queridos, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Amor e Caridade, entrevistando as nossas queridas Alzenir Bezerril Vale, Marisa Prioli Fonseca, num bate-papo maravilhoso. Dando continuidade, nós estávamos falando justamente sobre o fato de que as mães têm que observar os seus filhos e procurar identificar os seus defeitinhos, entre aspas, né? Quais são aqueles desvios de conduta que eles já trazem das vidas passadas. Como é que a gente faz isso, Marisa? Como é que uma mãe pode ficar mais alerta para identificar essas coisas? Como reencarnacionistas, nós sabemos que aquele espírito já veio de outras etapas de vida. E que nós estamos num mundo de expiação e provas. Esse mundo de expiação e provas não é um mundo de espíritos de estatura elevadíssima. Então, nós sabemos que todos nós trazemos as nossas dificuldades que temos que vencer. Então, a observação é muito importante. Por exemplo, há crianças que podem ter vivido noutra etapa de vida, numa comunidade onde era necessário, para ter as coisas, era necessário subtraí-las, né? Tirar de uma forma... Por exemplo, os espartanos, eles não davam comida direito às crianças para obrigar a criança a aprender a roubar da despensa. Isso é histórico, todo mundo sabe. Mas por quê? Porque para eles, depois, nas guerras, que eles eram guerreiros, a criança, que já adulta, adolescente para adulta, precisava ter o traquejo e para sobreviver. Para sobreviver. Quer dizer, isso era um fator de sobrevivência. Nós recebemos os espíritos que nos são encaminhados, mas enquanto nós estamos encarnados, contamos com a misericórdia divina do esquecimento. De maneira que nós não sabemos qual é a história daquele espírito. Eles não trazem manual de instrução. Porque tem um manual de instrução para todos nós, não é? Para o planeta todo, é o Evangelho de Jesus. Né? Todas as vertentes religiosas, mesmo as não cristãs, têm os princípios básicos da moral, da ética, não é? A verdade, a honestidade, a dignidade, a fé, quer dizer, estão em todas as religiões. De maneira que nós temos um manual que é o Evangelho, ou os livros de cada religião que tratam do aspecto moral. É o manual moral. Manual moral. Né? Por exemplo, para nós, povos do Ocidente, consideramos a nossa amada doutrina a terceira revelação.
Para os povos do Oriente, eles tiveram muito mais reveladores, porque são povos muito mais antigos. Né? São povos milenares. Milenares. Né? Recentemente, ainda no início desse mês, eu estava observando aquela situação que ocorreu no Nepal, não é? Atingindo a 1/4 da população de todo o país, a serenidade daquela população. A religião básica é a hinduísta, a mesma do Mahatma Gandhi, não é? E outros são budistas. Mas a serenidade daquela população... Diante daquele drama, né? Daquele drama. Não é? Inclusive, coisas que nos impressionam, porque nós, latinos, temos outro tipo de externar as emoções. Por exemplo, aquelas mães em fila com as crianças que desencarnaram, esperando a vez de entrar no crematório. Aquilo me sensibilizou profundamente. A fé, a resignação, a disciplina espiritual daquelas pessoas aparentemente tão simples. Realmente. Não é? E nós, cristãos, não cristãos, sempre temos que dar uma educação religiosa. Não adianta dar bom colégio, línguas, esporte, academia, mas não dá uma educação moral desde pequenininhos. Entendi. Nós espíritas temos nas nossas casas espíritas evangelização desde o infantilzinho. A partir de 3 anos já tem a turminha de evangelização. Claro que a grande evangelização dentro da crença de cada família é em casa. Mas é muito importante essa convivência com crianças da mesma crença, porque eles veem que aquilo não é uma disciplina só do seu núcleo familiar, que aquilo é para todos. E começam a fazer amigos e a conviver com outras crianças que falam a mesma linguagem, que pensam da mesma maneira, não é? Que têm a mesma diretriz de comportamento. Vamos ver se eu estou entendendo. Marisa está falando da importância da evangelização infantil. Exatamente. Ela não descartou que a mãe, o pai também, que eles têm obrigações e deveres não, para começa com os em casa. Mas que é muito importante também nós darmos aos nossos filhos, às crianças, uma evangelização para que eles tenham uma condição moral elevada. Alzenir, você poderia me dizer como funciona uma evangelização numa casa espírita? Os ensinamentos, né, de Jesus, né, e as crianças aprendendo, convivendo com as diferenças, né, isso é muito importante. Né, tanto que... Diferenças tipo o quê? Diferença social? Sociais, elas entendendo, né? Elas aprendem isso, a conviver, aprendem, né? Não sabemos se quando adultos colocarão em prática, mas é dever, né, da evangelização mostrar, né, essa convivência social, o respeito, né, ao outro, o amor ao próximo e o que mais que eu posso lembrar aqui? Tudo que é de acordo com a moral cristã, os ensinamentos de Jesus, né, colocados para as crianças desde cedo, para elas crescerem com ideias mais harmônicas, porque ali estão espíritos, né, já com várias existências, com uma carga reencarnacionista já bem, como é que se diz? Já muito estruturada, né, de vidas anteriores, e ali ela está recebendo a oportunidade da sua melhoria. Quer dizer, ali vão estar aquelas crianças mais dóceis, né, mas aquelas mais rebeldes, e todas vão receber os ensinamentos para a sua melhoria, para o seu crescimento. Né? O estudo é estruturado para isso. Significa que numa classe de evangelização poderão ter crianças mais agressivas, crianças mais calmas, mais tranquilas, crianças mais tímidas, outras mais extrovertidas. Então significa que no meio de toda essa diversidade, os evangelizadores vão ter aquele
aquele trabalho, aquela oportunidade de fazer com que eles convivam em harmonia. Claro que o melhor possível. Eles vão trabalhar aqueles espíritos para que eles aprendam a ceder, aprendam a falar, aquele que é mais tímido, colocar um pouco ele em evidência, e daí vai. Agora me diz uma coisa, e aquela mãe que ela tem um filho que tem um alto grau de agressividade, tanto em casa, quanto na escola, quanto na casa espírita. O que essa mãe deve fazer para ajudar esse filho a dominar esse ímpeto agressivo? Bem, é um trabalho, né, que nós falamos que não vamos usar a palavra difícil, mas é uma situação bem trabalhosa, porque o dia a dia é bem exaustivo, né? Você olhar alguma coisa de vez em quando, por exemplo, até a professora na escola, ela observa, na evangelização, observa, mas a mãe que fica no dia a dia, né, naquele convívio, realmente é uma tarefa bem trabalhosa, mas ela tem que exercitar o amor cada dia mais, né? E olhar a disciplina também, porque muitas vezes, por ser criança, né, aquele ser frágil, nós vamos deixando que as coisas aconteçam, achando que vai melhorar. Porque é muito infantil, é muito inocente, então ele ainda não tem condição de entender, por isso que é assim. E vai deixando que as coisas aconteçam e não vai exercitando a disciplina, né? E nós sabemos que temos que ter limite, dar limite às crianças. E isso, normalmente, quando a criança é muito rebelde, muitas vezes também os pais não encaram muito aquela situação, acham que é momento, tá? E que acaba fazendo assim, tipo, quase que uma chantagem. Eu te dou isso se você se comportar assim, eu te dou aquilo, e a criatura vai crescendo, né, naquela situação, né? Então é um momento de repensar, de olhar, né, com bastante carinho, e exercer a disciplina, né? Porque o ser, ele vai conviver com outras criaturas e ele não pode estar tendo toda essa atenção para si, né? Ele tem que dividir, e assim ele também ele não vai conseguir se estruturar em lugar algum, né? É aquela criança na escola, né, que dá problemas, que é chamada atenção, que os pais são chamados toda hora na escola, com frequência, né, por causa do comportamento. Na evangelização também, né, às vezes atrapalha, né, mas só que na evangelização nós temos que ter uma visão maior. Embora como seres humanos, espíritos assim, com grande dificuldade que nós temos, você muitas vezes se pega, né, numa situação de irritação. Nós sabemos disso, né? Falamos que a rotina, ela é muito problemática, né? Ela é cansativa, né? Ela é estressante. Então, nós temos, o pai e a mãe tem que estar muito vigilante com isso. E muitas vezes a criança precisa até também de um tratamento médico. Nós sabemos disso, né? Que muitas vezes precisa de um tratamento médico, porque às vezes ela tem algum distúrbio de comportamento que precisa ser visto também por esse lado, né, material. É muito importante, muito importante. Né? Isso que é uma vigilância. Isso que a Alzenir falou é muito importante. A doutrina espírita, ela, o tempo todo, ela é adepta da medicina. Ninguém pode largar um tratamento médico para seguir alguma coisa que seja praticada dentro da casa espírita. Então, a gente realmente concorda com o que a nossa irmã falou, que os pais têm que estar alertas para o comportamento dos seus filhos. Comportamento dos mais variados. Pode ser um filho preguiçoso, que precise de uma disciplina maior, de um controle, um comando maior. Pode ser um filho muito tímido, muito introspectivo, que precisa de estímulos para se sobressair.
porque no futuro isso vai ser muito importante, até na vida profissional desta criança, quando chegar na fase adulta. E, enfim, o filho que é muito agressivo, o pai tem que estar alerta, a mãe, para poder canalizar aquela agressividade para um esporte, para uma coisa mais saudável. E, enfim, sempre tentando passar esse ensinamento moral que está no Evangelho de Jesus, porque esse é o caminho certo. Agora eu queria perguntar uma coisa para a Marisa. Marisa, e quando a mãe faz tudo direitinho? A mãe cria da melhor maneira, doa, como a gente fala, a doação, renuncia. A mãe faz tudo, toma conta, orienta, percebe os defeitos, tenta corrigir, e ela faz de tudo e o filho não se corrige. O filho permanece rebelde. Essa mãe tem que se sentir culpada porque ela não teve êxito, entre aspas, na sua tarefa? Culpada, propriamente não. Mas a maternidade é uma grande tarefa de amor. Muitas vezes, quando as coisas são feitas de uma forma e a resposta não é tão imediata quando nós gostaríamos, a mãe fica entristecida. Me lembrou agora, Kátia, o que você falou, me lembrou agora um fato real que está relatado naquele livro Lindos Casos do Chico Xavier. E uma mãe que procurou o Chico Xavier dizendo, olha, eu não sei o que fazer. Eu tenho mais de um filho, todos estão encaminhados direitinho, mas eu não obtive êxito. Ele está vinculado ao vício de uma maneira que eu não estou conseguindo resgatar, porque ele não deseja sair dessa postura. E eu acho que com esse filho eu falhei como mãe. O Chico olhou para ela com aquela ternura do Chico Xavier e disse, você está muito enganada. Esse seu filho, em outra etapa de vida, tem um espírito aqui do lado, outra encarnação, ele foi responsável pelo desencarne cruel de muitas pessoas. Nessa encarnação, com todo o afeto, com toda a tolerância, com todo o envolvimento, com tudo de bom que vocês deram como base em casa, ele está só no vício, só entre aspas. Isso já foi um grande progresso, porque o mal que ele faz é só a ele mesmo. E antes ele fazia mal a outros seres humanos. A natureza não dá saltos. Isso já foi um grande progresso. Então, a sua atuação familiar já deu a ele uma estatura espiritual diferente. Que beleza. E ela saiu confortada. Que beleza. Só a mediunidade do Chico Xavier para poder observar uma beleza dessa. A mãe com o filho viciado, mas ele está muito melhor do que na última encarnação, em que ele fez mal a muitas pessoas. Nesta, com todo o amparo, com todo o amor e dedicação, ele está fazendo mal, com certeza, mas somente a ele mesmo. Já foi um grande progresso. Que nós, com os nossos olhos aqui, nós não temos a capacidade para ver. Capacidade de observar. Muito bom. Meus queridos, vamos a mais um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltando então, vamos passar a pergunta agora para a nossa irmã Alzenir. Alzenir, como que a doutrina espírita vê a ingratidão dos filhos para com os pais? Bem, a ingratidão já é um sentimento muito ruim, né? É sinal de egoísmo, né? Porque você não perceber, né, o que fazem por você e você ser indiferente, né? Ou então responder aquele bem com o mal. E a ingratidão dos filhos com os pais
é vista pela espiritualidade de um modo também muito, como posso dizer, de um modo muito ruim, né? Cruel, de um sentimento muito cruel, né? Porque os pais deram a oportunidade da vida, lidaram, se envolveram, né? Procuraram dar o melhor de si e recebem gratidão dos filhos. Isso com os pais que se dedicaram, né? Aqueles pais que se dedicaram muito, como nós já falamos antes, e recebem gratidão dos filhos, a indiferença. Quando são velhos, são relegados, né? Muitas vezes num canto da casa, ou vão para lugares onde não são bem tratados, né? Então, isso é um sentimento de ingratidão e que não é bem visto pela espiritualidade, claro. Eles, então, vão numa outra vida, eles vão ter que dar conta dessa situação, né? do que eles fizeram, né? Nós sabemos que nada é por acaso, que de repente os pais que recebem essa ingratidão, né, foi necessário para que eles se aperfeiçoassem também, né? Muitas vezes, não é porque aí eles foram assim na outra encarnação, não. Muitas vezes eles precisam daquilo para superarem e progredirem, não é? Porque eles superando, né, não se desesperando, não se colocando magoados, não ficando deprimidos, como muitas vezes acontece, né? Porque tem muitos que não, que ficam reclamando, cobrando, entristecidos, não é? Já é um estado diferente, mas aqueles que tentam vencer, mesmo entristecidos, mas vencendo aquilo, né? E continuando, né? Emitindo boas vibrações, envolvendo aqueles filhos, né? Que foram ingratos, então eles conseguiram realmente melhorar, progredir na sua missão. Porque existe ingratidão muito grande, a gente observa mesmo, não é, que às vezes o grupo, eu conheço grupos familiares que não valorizaram nem um pouco essa oportunidade de terem aquela mãe. Só veem as coisas negativas, não conseguiram ver nada positivo. E a gente está vendo que o tempo está passando, essa mãe continua encarnada e nada está se fazendo para melhorar. A situação está continuando. Né? Então, nós sabemos que isso aí vai ser um sofrimento muito grande para eles. Você quer falar alguma coisa? Queria que também, graças a Deus, há filhos afins. Não são todos filhos afins. Existem, graças a Deus. E muitas vezes até a situação de ter que morar numa casa de idosos, numa casa de repouso, às vezes para aquela família não há outra solução. Claro, há uma necessidade. Então, é necessário uma compreensão. A convivência é um grande aprendizado de amor. Quer dizer, há necessidade de uma boa vontade de todos os lados. Porque, havendo boa vontade, há integração. Entendi. Então, olha, mães que têm filhos ingratos, perseverem, amem. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Porque nós só vamos responder lá na frente pelos nossos atos. Então, vamos fazer o melhor. E, como já falamos aqui anteriormente, nós sempre teremos a oportunidade de um recomeço. Então, vale a pena perseverar. Marisa, falando de ingratidão, existe muito preconceito com relação à adoção. Muitas pessoas temem adotar crianças com medo do futuro. Quem será? Será que ele vai ser um bom filho, que não vai ser? Como é que a doutrina espírita entende a adoção? A doutrina espírita entende que não existe o acaso. Todas as reencarnações são programadas. Pode ter medo de adotar, por quê? Porque não sabe como vai ser no futuro. E quando a gente dá à luz um filho, nós sabemos como é que ele vai ser no futuro? Nós temos essa certeza? É a mesma situação. Nós temos que ter fé e confiança no que o Cristo nos disse. Não existe acaso. Agora, quanto à adoção, existem casos em que nós sabemos que a adoção é encaminhada.
Ninguém chega, todo mundo tem a mãe e o pai que precisa naquela encarnação. Apenas, às vezes, a programação reencarnatória, por motivos vinculados ao passado, a encarnações passadas, a etapas anteriores de vida, precisa ser feita através da adoção. Por exemplo, no livro Pontos e Contos, psicografado pelo Chico Xavier, o nosso querido Chico, nosso amado Chico, e o espírito comunicante Humberto de Campos, o irmão X, ele conta um episódio, que é tudo de crônicas, né? Chamado A Filha Rebelde. É uma filha que realmente foi aquilo que a Alzenira acabou de descrever. Foi uma filha que antagonizou com a mãe durante toda uma encarnação. Na parte espiritual, do lado de lá, no mundo espiritual, ela viu o que tinha acontecido e se sentiu culpada e pediu para retornar como filha daquela senhora. Então foi programada uma outra encarnação para ela. Só que, por causa dos acontecidos, não houve mérito para ela vir como uma filha biológica. Ela reencarnou de outra mãe, de outra forma, noutro tipo de situação, inclusive socioeconômica. Um cenário diferente. Cenário diferente, nova vida, novo corpo, novo cenário, novas oportunidades, e foi encaminhada como agregada à casa dessa senhora. E houve realmente uma integração tão grande, aquilo que não aconteceu da etapa passada, aconteceu naquela etapa presente. Então ela acabou adotada como uma filha amorosíssima, houve o reajuste. Mas foi necessário, vamos dizer assim, uma via não tão diretiva, para que ela se lembrasse como era antes, para dar valor a todo o amor que aquela senhora tinha para oferecer. Que história linda, né? E verídica. Verídica, né? Com tudo certeza. que foi psicografado pelo Chico, através do Espírito. É muito bom, né? É muito bom a gente saber que nós temos uma crença na doutrina extremamente consoladora. Alzenir, então eu queria que você colocasse para nós a sua mensagem em homenagem às mães. Nós temos que dizer que, como reencarnacionistas que somos, né, que a nossa doutrina, né, nos mostra que nós somos seres que já viemos de outras vidas, né, de outras oportunidades, que os filhos que recebemos, muitos têm grande afinidade conosco, outros não, e que nós temos que amá-los, termos muito carinho, observar muito as suas tendências, para podermos, através do amor, do direcionamento que dermos, né, nas suas caminhadas, ajudá-los a crescer e também nos ajudarmos, né, no nosso crescimento com eles. Muito bom. Marisa, e a sua mensagem? Eu queria expressar a minha alegria como espírita mãe, como espírita avó, pela grande oportunidade de aprendizado de amor que a família nos oferece. Todos os tipos de relacionamento, todas as relações, até irmãos, pai, mãe, filhos, netos, cunhados, é uma grande oportunidade de amor, porque nada é por acaso e nós somos agregados em grupos familiares para nosso progresso, para nossa evolução. A responsabilidade maior, indiscutivelmente, é com os filhos. E sabemos que Jesus nos ensinou, como mestre amado, que tudo que nos é dado é possível de realizar. Então é necessária muita vigilância da nossa parte em relação a como educar, porque há muitas formas de educar. Nós temos que educar com disciplina, com responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, não podemos deixar de ser indulgentes, de ser tolerantes. A tolerância temos que ter muito cuidado para a tolerância não virar conivência, mas também para não virar um excesso de rigorismo. Sempre, né, a virtude está no meio. E o amor proporciona, porque só o fato da gente ter um filho
biológico ou adotado, criado por nós, na nossa casa, entregue a nós para a convivência, isso é uma felicidade que só a misericórdia divina pode proporcionar. Então, que nós saibamos valorizar essa alegria, sejam eles afins ou desafios, porque o aprendizado está exatamente na diferença. Aqui não é um mundo de todo mundo afim, todo mundo já arrumadinho, todo mundo com os mesmos sentimentos, com o foco voltado na mesma direção. Aqui é um mundo de pessoas diferentes. Então, que dentro dessa diferença seja o amor o denominador comum da nossa convivência em família. Com certeza. Então, as duas concordaram que tem que ter muito amor, tem que ter disciplina, tem que ter tolerância e tem que dar graças a Deus pela oportunidade abençoada da maternidade, que pode ser biológica, pode ser do coração. Podemos amar crianças que são nossos vizinhos, que estão numa escola, que estão por aí na rua, um orfanato. Podemos tratar bem, com carinho, com amor. Podemos levar sempre uma palavra de bom ânimo, de esperança. Mãe é mãe em qualquer lugar, em qualquer momento. Marisa, você acabou de falar sobre o mundo de provas e expiações. Você pode me explicar melhor o que é isso? Jesus explicou quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai. Essas muitas moradas são diversas estaturas de espíritos agregados em habitações planetárias diferentes. Há muitos em que são os habitantes espíritos mais rudes, ainda não tão trabalhados. Primitivos, o nome é mesmo, mundo primitivo. A segunda categoria é igual à nossa, mundos de expiações e provas, de encontros, desencontros, reencontros. Expiações são reparações de faltas cometidas, reajustes de histórias que não ficaram bem resolvidas. Há mundos de regeneração, de espíritos mais evoluídos, espíritos já com uma estatura espiritual mais elevada. E há os mundos felizes e os mundos celestes, que nós não temos nem ideia, porque são tão elevados os espíritos que lá habitam, que nós não temos ainda nem ideia de como seriam esses mundos. Que estão fora até da nossa imaginação mais vamos dizer assim, trabalhada. Entendi. Só sabemos o seguinte: há muito mais amor. Muito mais amor nesses mundos, sem né? dúvida. Com certeza. E nós um dia chegaremos nesse mundo onde há mais amor, onde é feliz? Como é que é? Pela misericórdia e justiça divina. A destinação de todos nós é o progresso, é a evolução. Deus nos criou para nós conquistarmos o nosso progresso pelo nosso próprio esforço. Alzenia, queria te perguntar o seguinte: e aquela mãe que tem que trabalhar o dia inteiro, que acorda às 5 horas da manhã, que sai, deixa os filhos, muitas vezes com algum vizinho ou com alguma pessoa tomando conta, trabalha o dia inteiro, chega em casa às 8 horas da noite, cansada, exausta, ela deve sentir culpa? Como é que é a relação dela com esse filho, se ela não tem esse tempo todo para observar as suas tendências, corrigir? Como é que funciona isso? Bem, não deixa de ser uma relação mais complicada, né? Porque é um tempo muito curto, né, que ela passa. Então ela tem que se abnegar mais ainda, porque a criança, né, vai pedir muito mais dela, né, muito mais atenção. Então ela já chega cansada, né, esgotada do dia a dia e precisa dar atenção para os filhos, né? Ela precisa. Então ela tem que dar qualidade, né, naquele relacionamento, naquelas poucas horas que ela pode dispor de estar com eles e conversar com eles da necessidade, né, dela estar afastada pelo bem da família, porque há realmente uma necessidade material, ela não pode prescindir disso.
e colocar eles bem dentro da realidade, os que já entenderem, né? Os que não entenderem ainda, estar sempre o máximo junto, ouvir, porque muitas vezes, né, você sabe que mesmo até aqueles que têm mais tempo, os filhos chegam, mãe, quero falar uma coisa, deixa pra lá, agora eu não posso que eu estou ocupada, agora não dá, espera um pouco, então tem que é muito mais renúncia, uma mãe dessa tem que ter muito mais renúncia, né? Mas como nós não recebemos o que não precisamos, né, de acordo com as nossas necessidades, ela está dentro do contexto dela e aqueles espíritos que estão com ela reencarnados também estão nesse contexto. Ela tem então que investir em qualidade, né? Quando ela estiver, o pouco tempo que ela tiver ao lado dessas crianças. Em qualidade. Obrigada, Alzenir. Obrigada, Marisa. Nós é que agradecemos. Fiquem com Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.